Oi, meus amores, tudo bom? Então hoje nós vamos terminando o nosso estudo das características dos números e nós vamos ver hoje então nessa última série os números 8, 9, 11 e 22. Então vamos começar com o número 8. Lembrando que se você tem o 8 em uma dessas três principais posições, como nós já mencionamos lá nos primeiros vídeos, a soma de todas as suas vogais ou a soma de todas as suas consoantes, ou principalmente a soma de todos os algarismos da sua data de nascimento, então esse é o número que mais vai predominar na sua vida, tá certo? Mas a energia que mais vai se realçar na sua existência, tá certo? Então vamos ver quais são as características do número 8. O número 8 tem como característica a justiça, a conquista dos bens materiais, a valorização das posses, do poder, do prestígio, do brilho, do carisma. Então são pessoas extremamente capacitadas para alcançar altos postos. São pessoas que quando eles chegam para trabalhar numa empresa, eles já vão alcançando os cargos mais altos, né, de chefias, de gerentes, de diretores, enfim. São pessoas que, por valorizarem os bens materiais, eles passam essa coisa do saber fazer bem feito, porque eles buscam fazer as coisas bem feitas, eles buscam realmente a qualificação, a qualidade naquilo que eles estão oferecendo, porque são pessoas também que gostam de trabalhar, assim como o 4, o 8 também gosta de trabalhar, né? E é por isso que ele conquista muitas coisas. Então são pessoas que têm esse senso de justiça também e de capacitação profissional, de valorização de tudo aquilo que é bom, do conforto, dos bens materiais, das posses e do poder. Só que o 8, por ser o número da justiça, por ser o número da honestidade, ele tem que ter na mente que nem tudo é valorização de bens materiais. Quer dizer, quando se diz que ele tem capacidade para conquistar bens materiais, ele não deve imaginar que somente os bens materiais, a posse, o poder e a ambição é que valem nessa vida. Porque se ele pensar dessa forma, é aí que ele vai ir para o lado negativo, o lado oposto do número, né? Vai começar a manifestar as vibrações negativas desse número. Por quê? Porque ele vai se tornar uma pessoa arrogante, ele vai se tornar uma pessoa autoritária, ele vai ser uma pessoa que só vai valorizar os bens materiais, ele vai passar por cima de qualquer pessoa que seja para alcançar os seus objetivos, e aí, meu filho, ele acaba perdendo tudo, porque a vida, obviamente, não é feita só de bens materiais, a vida não é só feita de poderes, né? A vida é feita do bom relacionamento que nós temos com as outras pessoas, é feita do bom entendimento, da compreensão, né? Dessa interação que nós temos com as outras pessoas. E também, por nós estarmos sob a regência de uma grande lei espiritual, que é a lei da ação e reação, tudo aquilo que nós fazemos para os outros, nós acabamos recebendo na mesma proporção. Então, o 8, por ser o número da justiça, da honestidade, se ele não agir com justiça, se ele não agir com honestidade, ele acaba perdendo tudo o que ele conquistou. Tudo aquilo que era tão importante para ele, os bens materiais, enfim, ele acaba perdendo. Por quê? Porque é a questão da lei da ação e reação. Se uma pessoa que não tem 8 acaba tirando 1, ele vai ser tirado 1 da vida dele. Agora, uma pessoa que tem 8, se acaba tirando 1 de alguém, vai ser tirado 1000 da vida dele. Porque a cobrança com ele, com relação a ele, no que se refere à honestidade, no que se refere à justiça, é muito maior. Porque é essa vibração que foi dada por ele lá na espiritualidade, quando ele chegou aqui na Terra. Então ele veio com esse propósito de pregar a justiça e a honestidade, para que em troca disso ele pudesse então ter aquilo que ele tanto valoriza, que é os bens materiais. Mas para manter isso é preciso ter a constância desse pensamento de justiça e honestidade. Aí então fica tudo ok com o número 8. Pessoal, agora nós vamos falar do número 9. O número 9, com relação à tabela pitagórica, ele corresponde ao último número dessa tabela,
Tá? Nós vamos ver depois o 11 e o 22 que não fazem parte da tabela pitagórica, mas que também é importante com relação à caracterização dos números. Numa outra oportunidade talvez eu fale por que o 11 e o 22 não fazem parte da tabela pitagórica. Então, considerando o 9 nós temos a tabela pitagórica que vai do 1 ao 9, o 9 seria então esse último número dessa escala numerológica e corresponde o oposto do 1, né? Assim como o 1, ele representa a individualidade, tudo que ele fizer, ele faz pensando primeiramente nele, ele tem que estar bem para poder orientar as outras pessoas, para poder ser o líder, para poder direcionar as outras pessoas através da luz, do brilho que ele tem, que ele emite. O 9, ao contrário, e ao contrário de todos os demais números, ele é o único número do qual vai ser cobrado algo, não para ele mesmo, mas para as outras pessoas. Por quê? Porque o 9 é o número da doação. Ele veio para se doar, ele veio para fazer o bem para as outras pessoas, por isso que é o chamado número universal. Porque tudo que ele fizer, ele tem que pensar primeiramente no próximo, né? Por isso que se diz que o 9 é um número que tem muita sorte também. Por quê? Porque para que ele possa ajudar outras pessoas, seja ouvindo outras pessoas, seja aconselhando outras pessoas ou até mesmo dando uma ajuda financeira a outras pessoas, ele precisa primeiramente ter. Então é um acordo que ele faz com a espiritualidade, assim como todos os demais números fazem um acordo com a espiritualidade. O acordo que o 9 fez foi justamente esse, para que ele possa ter algo, ele precisa ajudar. Se ele não ajudar ninguém, se ele viver exclusivamente para ele mesmo, ou se ele viver como um 6, que seria a posição invertida do 9, que o 6 é ali o amor de família, o amor para as pessoas que ele conhece. Então, continuando, né, pessoal? O 9, como nós já vimos anteriormente, ele é o número da doação, ele não pode viver como um 6, que é aquele número que vive só, exclusivamente para a família, para as pessoas que ele conhece. O 9 não, o 9 ele tem que ajudar indiscriminadamente qualquer pessoa que aparecer na frente dele, com as mais diferentes dificuldades. E o 9, ele realmente vai atrair pessoas necessitadas. Por quê? Porque ele tem esse magnetismo com ele, né? Em função desse acordo que ele fez com a espiritualidade, ele já vai naturalmente atraindo pessoas. Porque como ele precisa ajudar, de que forma que as pessoas vão chegar até ele? Através desse magnetismo que ele tem. Então ele vai atrair pessoas necessitadas com as mais diferentes situações, e ele vai ter que ajudar indiscriminadamente qualquer pessoa, e pessoas que ele não vai ver nunca mais. Não são pessoas conhecidas dele, pessoas da família, dos vizinhos, das relações dele. Não, são pessoas que ele nunca mais vai ver. Né? Essa é a função, essa é a grandeza da ajuda, né, que esse número tem. Né? É um acordo, e são pessoas extremamente elevadas espiritualmente para poderem ter essa capacidade de ajudar indiscriminadamente qualquer pessoa e não receber nenhum tipo de retorno daquela ajuda que eles deram. Então, o 9 ele poderá ajudar ouvindo pessoas, ele poderá ajudar através de uma palavra amiga, de uma oração, né, de uma vibração positiva que ele possa enviar para outra pessoa, ou até mesmo financeiramente. Por isso que eu falei da questão da sorte, que o número 9 tem sorte, porque se ele precisa ajudar outras pessoas, ele tem que ter uma bagagem para isso. E quem é que vai fornecer, digamos assim, esse suporte de ajuda para o 9? É a própria espiritualidade. Ao passo que se o 9 não ajudar ninguém, da mesma forma como ele não está ajudando, ele também não vai receber nada. O 9 é um número de muitas potencialidades. São pessoas que podem se dar bem em qualquer área que eles fizerem, não só no comércio, na educação, na medicina, em qualquer área eles se dão bem. Mas se eles não tiverem com esse propósito de ajudar outras pessoas, eles terão todos os caminhos fechados para eles. Qualquer coisa que eles fizerem, por mais que tenham possibilidade de dar certo, aquilo não vai dar certo. Os caminhos estarão sempre trancados para quem tem 9, se ele não estiver cumprindo a missão dele,
que é de ajudar. Então olha que coisa mais interessante que é esse acordo que nós fazemos com a espiritualidade. Não é brincadeira, é coisa séria mesmo. Quer dizer, cada número tem ali o seu compromisso, né? E o único número que não tem um compromisso consigo próprio, mas com outras pessoas, é o 9. Por quê? Porque ele tem essa obrigação de ajudar outras pessoas. E outra coisa interessante que nós podemos falar com relação ao 9 é quanto à vida afetiva do 9. O 9, ele só vai ter um parceiro à altura, né, que uma relação afetiva tranquila, se ele encontrar um parceiro que não necessite dele, seja emocionalmente, seja financeiramente. Tem que ser uma pessoa realmente muito equilibrada. Para quê? Para que esse parceiro não venha precisar do 9. Porque a partir do momento que o 9 tiver que ajudar o parceiro também, o que nós já vimos? Toda vez que o 9 ajuda alguém, esse alguém tem que sair da vida dele. Então, se ele ajudar o parceiro dele ali afetivo, é uma relação que não vai durar muito. Por quê? Porque o 9 tem essa questão de ajudar as pessoas e as pessoas terem que sair da vida dele. Daí a necessidade do parceiro que estiver com o 9 não ter a necessidade de contar com a ajuda do 9. Aí sim será uma relação afetiva equilibrada. Mas o mais importante, a questão mais importante que o 9 deve ter na sua mente é que ele veio para ajudar. Isso é o que deve predominar na mente dele. Não essa coisa meio egoísta de buscar a afetividade, o companheirismo, enfim, alguém para viver junto, porque o 9 veio para se doar, ele é do mundo, né? Então claro que ele vai ter a vida afetiva dele sim, mas não é esse o compromisso que ele tem que ter em mente. Quando ele menos esperar, vai chegar o amor certo, vai chegar a pessoa certa na vida dele e uma pessoa equilibrada também. Aí sim ele vai atrair uma pessoa equilibrada, porque se ele ficar muito naquela ansiedade de ter que encontrar alguém logo para ser feliz, porque sem alguém ele não vai ser feliz, aí ele vai encontrar realmente pessoas que não são muito legais, que não vão estar equilibradas e que não vão ficar na vida dele por muito tempo. Esse é o número 9. Vamos agora para o número 11. O número 11 é o terceiro número da espiritualidade, da intuição, da mediunidade, né? Assim como o 7, assim como o 9, o 11 e o 22, são esses 4 números que indicam essa espiritualidade, essa sensibilidade latente. E o 11 é o mais intuitivo de todos eles, porque o 11 ele é como se fosse uma esponja, ele acaba absorvendo todo tipo de energia. Então, todo lugar que ele vai, ele acaba absorvendo as energias dos ambientes, das pessoas, enfim. E só que ele precisa aprender a reciclar essas energias, porque assim como ele recebe energias positivas, ele também recebe uma grande carga de energias negativas. E isso acaba fazendo muito mal para ele. Por quê? Porque ele não está expelindo, ele não está sabendo trabalhar essas energias negativas que não tão benéficas que ele está recebendo. E ele acaba concentrando muita energia nele mesmo, principalmente nos pés e nas mãos, que é onde ele mais concentra energias, e acaba tendo problemas nos pés e nas mãos, né? Dores nas articulações, dores na sola dos pés, frieiras, rachaduras, ácido úrico, né? Reumatismos, dores nos calcanhares, deformações nos dedos das mãos, enfim. Por quê? Porque se ele não estiver liberando essas energias, ele vai acarretar esses problemas. E de que forma, então, ele pode liberar essas energias? Trabalhando a espiritualidade, exercendo alguma atividade espiritual, né? É dessa forma que ele vai poder se liberar disso aí, ou dando um passe, ou fazendo um reiki, enfim, ele tem que liberar essas energias. Trabalhando dessa forma, ele realmente vai ficar livre desses problemas nos pés e nas mãos, que é muito comum em função desse acúmulo de energias que ele acaba, né, contraindo em função de não saber liberar essas energias. Outra coisa interessante que nós temos que falar com relação ao 11, que por ele ser um número muito espiritualizado, muito intuitivo, ele acaba tendo sérias dificuldades financeiras. Eu acho que de todos os números, o que mais tem, que é gritante, a dificuldade financeira do número 11. E por que isso acontece, né? Porque o 11, ele está muito ligado nesse aspecto da espiritualidade, né? Então,
Claro que nem todo mundo que trabalha com espiritualidade deva necessariamente ter dificuldade financeira, não é isso que a gente está falando. Mas o 11, ele é muito espiritual. O 11, ele tem isso muito forte dentro dele. De novo, pessoal. Então, continuando. O 11, ele vai ser, infelizmente, um número desfavorável, né, às questões financeiras, e porque ele veio realmente para trabalhar a parte espiritual, ele veio para exercer atividades espirituais. Mas, como eu disse, não significa que ele seja fadado a viver na miséria, né, nada disso. Ele pode sim equilibrar o lado espiritual, o lado financeiro dele, exercendo uma atividade espiritual, porque a partir daí, a partir do momento que ele está exercendo uma atividade espiritual, ele passa a equilibrar os outros números que fazem parte do mapa numerológico dele. Ninguém possui apenas um número, né? Nós temos alguns números que são aqueles mais gritantes, mas existem uma série de outros números no nosso mapa. Então, a partir do momento que o 11 passa a exercer uma atividade espiritual, ele equilibra os outros números, então ele passa já a ter uma situação financeira um pouco melhor. Talvez até não seja o desejo dele, mas ele não vai viver na miséria. Pode ser que apareça uma outra pessoa, um parceiro, um amigo, enfim, que o ajude nesse aspecto financeiro. Ele especificamente talvez não seja de buscar tanto a questão material como 8, como 4, como 1, que são números mais ligados a esse aspecto financeiro, porque não tem muito comprometimento com a espiritualidade, do que o 11. O 11 realmente vai ter essa questão sim. Mas não se preocupe se você é 11, você não veio para viver na miséria, mas procure se ligar a pessoas que têm um aspecto financeiro mais positivo, principalmente se você for fazer algum negócio, procure contatar pessoas que tenham 1, que tenham 4, que tenham 8, porque vai facilitar bastante a sua vida e vai equilibrar também. E lembrando que você só vai ter um equilíbrio nos outros aspectos do seu número, do seu mapa, se você praticar uma atividade espiritual. É para isso que você está aqui nesse mundo. E agora, o último número, que é o 22. O 22, ao contrário do 11, o 22 realmente veio para ter muita riqueza, para ter muita sorte no aspecto financeiro, porque o 22 é um número mestre, é um número da sabedoria, é um número daquelas pessoas que têm muito conhecimento nato, é o número dos gênios, né? Aquelas pessoas assim que parece que já nascem sabendo muita coisa. Então eles vieram para transmitir conhecimento, eles vieram para... Tudo aquilo que eles conhecem, eles não podem reter para eles mesmos. Eles têm que passar, eles têm a obrigação de passar para outras pessoas. E o que a espiritualidade entende com isso? Como eles são mestres, toda pessoa que se dedica a ensinar outras pessoas, ela precisa ter tempo para aprender e para direcionar esse conhecimento a outras pessoas. E aí fica meio complicado. Como é um tempo tão sagrado que ele tem de adquirir conhecimento e de transmitir conhecimento, a espiritualidade vê isso como algo magnífico. Então a própria espiritualidade já provê para ele uma grande quantidade de dinheiro, porque ele não tem tempo de estar correndo muito atrás das questões materiais, porque ele está ali se dedicando a ensinar outras pessoas, se dedicando a ser mestre para outras pessoas. Então o 22 jamais vai ter dificuldade financeira. E outra coisa, como o 22 ele vem do 4, 2 mais 2, ele veio de um 4, então ele também vai ter a força, vai ter o vigor como o 4 tem. Então como ele também tem esse magnetismo, esse vigor muito forte, o 22 ele tem essa capacidade também de acabar com tudo quando as coisas não estão de acordo com o que ele busca. É uma pessoa que tem um poder de destruição muito forte, por isso nunca queiram ter um 22 como inimigo, porque também é um número ligado à espiritualidade, é um número que tem muita intuição, e como eles têm muito conhecimento nato, eles também têm conhecimentos de magia que são natos, né? Muitas pessoas aprendem a fazer magia, o 22 já nasce sabendo. Então, assim como ele tem um poder de destruir fisicamente, ele também destrói através da mente, através da capacidade mental que ele tem, e que com um simples pensamento ele pode acabar com uma pessoa. Então, muito cuidado. O 22 tem sim essa capacidade, é um número fantástico, um mestre mesmo, para ensinar. Não é possível, gente. Hoje está complicado de gravar.
Então, continuando, pessoal, o 22 ele tem esse aspecto, então, da magia, né? Então, muito cuidado, né? Não queiram puxar briga com o 22, porque ele é forte, ele é poderoso, ele pode destruir mesmo, e ele também é uma pessoa poderosa financeiramente. Uma pessoa que veio com uma bagagem, né, de auxílio da espiritualidade em termos financeiros muito grande. Tá certo? Então é isso aí, nós terminamos aqui um pouquinho, umas leves pinceladas com os números, e claro que muita coisa ainda tem para vir, eu quero passar algumas outras informações para vocês, caso vocês tenham interesse em fazer o seu mapa numerológico, um mapa completo com muito mais informação, um valioso instrumento de autoconhecimento para vocês ou para alguém que você conheça. É só clicar no link ali na descrição do vídeo, que eu passo todas as informações para vocês de valores, como que funciona a forma de pagamento, enfim, atendo a qualquer parte do Brasil. E é isso aí, para mim é um grande prazer poder estar gravando esses vídeos. Se vocês estão gostando, inscrevam-se aqui no canal, deem um like ali no vídeo e deixem os seus comentários. Para mim é extremamente importante ouvir a opinião de vocês, e eu quero também que haja uma troca de informações, né? Eu não sei muita coisa, mas também o pouco que eu sei eu quero passar para vocês, e gostaria também de receber algumas informações que vocês possam passar aqui para nós, afinal esse é o nosso canal de comunicação, tá certo? Um forte abraço a todos, um grande beijo, que vocês tenham os caminhos de vocês muito abertos através do autoconhecimento, que vocês possam adquirir, sejam sempre muito felizes, com muita luz no caminho de vocês. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.